Oiê! Sejam bem-vindos à nossa quarta aula aqui do nosso canal Cardio Parapedes do YouTube. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, te inscreve que a gente vai ter aula semanal aí toda quarta-feira, 8h30, horário de Brasília. Tem as nossas aulinhas que vão ficar aí 48 horas no ar para que você consiga assistir. Envie essa aula para mais gente se vocês gostarem. Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam e se vocês têm alguma dúvida que eu prontamente respondo, certo? E que a gente vai conversar hoje? Vamos falar um pouquinho sobre a anatomia cardíaca normal. Por que é importante falar sobre isso? Toda vez que a gente fala de cardiopatia congênita, a gente fala de malformação anatômica, na maioria das vezes, ou anatômica ou uma malformação de fisiologia realmente, né? Mas para a gente entender quando que um septo interatrial está alterado, quando que um septo interventricular está alterado, quando que um septo atrioventricular está alterado, a gente precisa saber o que seria o padrão de normalidade, certo? Então, vamos lá, vamos começar, a gente vai tentar entender um pouquinho a figura e tentar entender um pouquinho como funciona e para que funciona aquela estrutura, tá? Vamos entender primeiro a posição anatômica correta do coração. A gente tem que lembrar que o coração ele está ali bem posicionado no mediastino, que é a parte central do tórax, certo? Existem algumas setinhas aqui, mas eu vou tentar guiar vocês sem que a gente precise ficar olhando o tempo todo para a setinha. Então, o mediastino é essa parte central. Na nossa primeira figura, a gente tem o coração sem o pericárdio, tá? Que é o saco que reveste, é a serosa que reveste esse órgão, tá bom? Então, a gente tirou o pericárdio para expor o coração na sua posição anatômica, ali bem posicionado no mediastino, com a face diafragmática repousando sobre o diafragma, tá? E a gente vê uma visão, a gente tem uma visão central desse coração. Aí vocês percebem que a gente tem de nomenclatura posicional do coração, a base do coração, que na verdade é o topo do coração, né? Que é onde estão os vasos da base, e o ápice do coração, que é a pontinha, que no geral é formado pelo ventrículo esquerdo, tá? Apesar do ventrículo direito ser o ventrículo da base do coração, é o ventrículo esquerdo que forma a ponta, que forma o ápice cardíaco. E a base é o topo do coração, certo? Lá nos nossos vasos, quando a gente fala sobre as veias que chegam ao coração, a gente tem as veias jugulares, certo? Que se unem às veias subclávias, acompanhem as setinhas, as veias subclávias, essas veias, a esquerda, a gente tem veia jugular esquerda, subclávia esquerda, desembocando na inominada ou braquicefálica, que é essa que cruza o mediastino, para desembocar na veia cava superior. E a jugular direita, com a subclávia direita, desembocando também na veia cava superior. Então, essas estruturas venosas, elas trazem o sangue venoso para a veia cava superior, que vai desembocar sangue venoso lá no átrio direito, correto? Ok. Na figura de baixo, o que a gente identifica? Aí já tem o coração coberto pelo saco pericárdico e um pouco acima da área cardíaca a gente tem o nosso timo, né? Então, aquela imagem que pode aparecer lá nos nossos raios-x, nas nossas crianças pequenas. Lembrar que criança que passou por cirurgia cardíaca, normalmente se retira o timo para ter um melhor acesso a esse coração, tá? Mas ali as nossas criancinhas até 3, 5 aninhos, a gente pode ter aquele pinçamento que simula uma telectasia no raio-x, que é o timo, né? Que é aquele em aspecto de vela de barco, ok? E o nosso saco pericárdico, não sei se vocês conseguem identificar a minha setinha, mas o nosso saco pericárdico recobrindo o coração, esse saquinho aqui branco, que na verdade é um saco mais translúcido, certo? Quando a gente fala sobre a anatomia interna do coração, existem muitas estruturas dentro do coração e chegando ao coração que a gente precisa compreender direitinho, tá? Aqui é uma visão
da posição anatômica desse coração, só que a gente faz um corte transversal olhando o coração de dentro, né? A gente tira a parte da frente e olha esse coração de dentro. Então, a gente verifica que o coração tem 4 câmaras, né? Parece meio óbvio, mas é importante que eu fale sobre o que é óbvio para que continue sendo óbvio, tá? Ou se torne para quem não é. Então, a gente tem 4 câmaras dentro do coração, temos os 2 átrios, átrio direito e átrio esquerdo, temos os 2 ventrículos, ventrículo direito, ventrículo esquerdo. De dentro do ventrículo direito, nós temos a artéria pulmonar saindo, e de dentro do ventrículo esquerdo, a artéria aorta. Essas artérias se cruzam, percebam que tem nessa imagem um cruzamento dessas artérias, né? A artéria pulmonar sai do lado direito, mas acaba terminando no lado esquerdo, e a aorta faz a sua curva para o lado direito. Tanto que na hora da gente auscultar lá o nosso foco aórtico, ele é à direita, e o nosso foco pulmonar é à esquerda, certo? Nessa visão essa visão interna, a gente também consegue perceber que entre os 2 átrios a gente tem um septo interatrial, que não está visível aqui porque eu tenho as 2 artérias na frente. Entre os 2 ventrículos, nós temos o septo interventricular, porque o objetivo desse coração é ser uma bomba e não fazer mistura de sangue intracardíaco, certo? A intenção é que do lado direito vá sangue para o pulmão e do lado esquerdo vá sangue para a aorta, sem que esses sangues se comuniquem. Por isso que é importante a gente saber o que é normal para entender o que acontece no patológico, tá? Então, vamos olhar aqui para o nosso átrio direito. Vamos começar a avaliar como é o átrio direito de um coração normal. No átrio direito, nós temos aqui, entendam, a gente está com o coração na posição anatômica, cortamos a frente do átrio direito, estamos olhando para dentro desse átrio direito, certo? O que a gente identifica? A gente identifica de cara o septo interatrial, né, que é a parede que divide esse átrio direito do átrio esquerdo. Aí a gente encontra, nessa tampinha que a gente retirou, os músculos pectíneos. Lembrem, no átrio direito, a gente tem uma musculatura pectínea mais robusta. O átrio, ele é menos liso em comparação com o átrio esquerdo, que eu vou mostrar para vocês. Ele é um átrio mais rugoso, certo? A gente identifica aqui na base desse átrio direito também a nossa válvula tricúspide, que é uma válvula bem diferente da válvula do lado esquerdo, que é uma válvula com 3 folhetos, tá? Por isso tricúspide. A gente tem no átrio direito a desembocadura da veia cava superior, a desembocadura da veia cava inferior e a desembocadura do seio coronariano. Essas 3 veias trazem sangue venoso para dentro desse coração. Então, sangue desoxigenado para ser ejetado para dentro do pulmão depois de chegar no ventrículo direito para ser oxigenado. Então, essas veias, e no geral, veias carregam sangue venoso, exceto as veias pulmonares. E a gente vai já conversar sobre isso, certo? No átrio direito, quando a gente retira a parede muscular desse átrio direito, a gente também identifica a fossa oval, que é onde normalmente a gente tem aquele nosso remanescente embrionário chamado forame oval patente. Essa fossa oval, ela era um orifício que fechou com o restante de septo interatrial e ficou só uma imagem ali do que ela era anteriormente, lá no período intrauterino, que é o que a gente chama de fossa oval. Podemos ter forame oval patente, que é esse remanescente embrionário, em que a gente tem a estrutura orificial e a tampinha, que por algum motivo resolveu não colar, né? Ou nós temos CIA, comunicação interatrial, na localização da fossa oval, que aí a gente não tem essa tampinha, é só a comunicação realmente, mas isso é outro assunto, é só para a gente tentar fazer conexão entre o que é normal e o que é patológico. Já o seio coronário, eu vou mostrar direitinho para vocês, é a estrutura que recolhe sangue venoso que traz do miocárdio. Então, a veia cava superior traz sangue das estruturas superiores do corpo, sangue desoxigenado para dentro do átrio direito. A veia cava inferior traz sangue dos órgãos inferiores para ser oxigenado, para desembocar no átrio direito para ser oxigenado. E o seio coronariano traz sangue desoxigenado do miocárdio,
tá? Aquele sangue que as coronárias levaram oxigenação para o miocárdio e depois as veias coronárias, né? A irrigação venosa desse miocárdio drena no seio coronário para que volte esse sangue desoxigenado para o lado direito, para que ele volte a ser oxigenado, certo? Fica muito desoxigenado, oxigenado, desoxigenado, oxigenado, mas pode ser trocado também por venoso arterial, certo? Ok. Então, aqui é o que nós temos. Além disso, a gente tem também a aurícula direita, tá? Que é o nosso apêndice atrial direito. Antes era muito mais chamada de aurícula, hoje é muito mais comum que a gente fale sobre apêndice auricular ou apêndice atrial direito. O apêndice atrial direito, ele é como um triângulo. Essa é a forma da aurícula direita, tá bom? Ela é mais triangular. Por que é importante a gente saber as características do átrio direito e do átrio esquerdo? Porque em condições patológicas, a gente pode ter um paciente com 2 átrios direitos. Em condição patológica, a gente pode ter um paciente com 2 átrios esquerdos. E não é só porque um átrio está à direita que ele é o átrio de morfologia direita. Não é só porque um átrio está à esquerda que ele é um átrio de morfologia esquerda. Existem patologias que a gente chama de isomerismos ou heterotaxias, que são bem complexas e bem específicas da cardio, mas que não determinam o nome do átrio só pela sua posição, e sim pela morfologia, por tudo isso aqui que eu falei para vocês, pelo tipo do apêndice atrial, pelo tipo de musculatura presente nesse átrio, pela presença da fossa oval, certo? Então, existem essas características que são mais importantes para classificar se o átrio é morfologicamente direito ou esquerdo, do que só a sua posição. Se ele está à direita, ele é direito, se ele está à esquerda, ele é esquerdo. Não necessariamente, tá bom? Aqui, o nosso lado direito com um corte, além de transversal, um corte mais horizontal, expondo todas as suas estruturas. A gente percebe ali as veias cavas chegando na localização ali do azulzinho, a fossa oval, do septo interatrial. A gente percebe a nossa válvula tricúspide mais aberta, em conexão com os nossos músculos papilares, né, que são os músculos que estão inseridos no ventrículo direito, para fazer com que essa válvula tenha a função de válvula, realmente, eles são ligados a cúspide com o músculo papilar pelas suas cordoalhas tendinhas, certo? Lembrando que se no lado direito, no ventrículo direito, eu tenho 3 válvulas, eu tenho a válvula tricúspide, eu tenho 3 músculos papilares, certo? Conectando-se a essas válvulas. Lembra, válvula atrioventricular sempre vai estar relacionada a um ventrículo. Jéssica, o médico olhou lá no ecocardiograma e ele não tem certeza se esse ventrículo é direito ou é esquerdo. Normalmente, a válvula acompanha o seu ventrículo. Se você não tem certeza da morfologia daquele ventrículo, mas ele tem 3 válvulas e o outro ventrículo tem 2 válvulas, esse com 3 válvulas provavelmente é o ventrículo direito, tá? Além disso, existe uma característica bem marcante no ventrículo direito que diferencia ele do ventrículo esquerdo. O ventrículo direito ele tem umas trabéculas mais grosseiras, então a musculatura de dentro do ventrículo direito ela é mais grosseirona, assim, quando a gente olha no ecocardiograma não parece um atapetado, não parece uma musculatura bem organizada, bem atapetada, assim como é o ventrículo esquerdo, certo? Então essas são diferenças morfológicas entre os dois tipos de ventrículo. Quando a gente fala sobre átrio esquerdo, o que a gente encontra também fazendo essa comparação com o que é diferente ali no lado direito? O átrio esquerdo é um átrio mais lisinho, ele só vai ter aquelas musculaturas pectíneas quando ele já está chegando lá na aurícula, tá? Lá no apêndice atrial. E o apêndice atrial, aqui nessa foto de baixo, percebam que o apêndice atrial do átrio esquerdo, ele não é triangular, como a gente viu no átrio direito. Ele é mais digitiforme, ele tem o formato de um dedinho, certo? Além disso, nesse átrio esquerdo é onde normalmente desembocam as veias pulmonares. De onde vêm essas veias pulmonares? Lá do pulmão, depois que o sangue já passou por todo o processo de arterialização, de oxigenação, essas artérias saem, essas veias saem de dentro do pulmão e desembocam no átrio direito trazendo sangue arterial.
Então, essas são as únicas veias do corpo que carregam sangue arterial. As outras são todas transportadoras de sangue venoso, certo? Além disso, nós temos a nossa válvula mitral, que é a válvula esquerda, que está conectada ao ventrículo esquerdo, mas que ela tem duas cúspides. Se ela tem duas cúspides, ela tem dois músculos pectíneos, né? Desculpa, ela tem dois músculos papilares, que são os músculos que sustentam dentro do ventrículo esquerdo essas válvulas, a abertura e o fechamento. E a estrutura ventricular esquerda também é diferente. O ventrículo esquerdo, ele apesar de ser um ventrículo com mais massa muscular do que o ventrículo direito, ele é uma massa muscular tapetada, tá? Ele é rígido e ele não tem espaço entre as musculaturas. É como se as trabéculas do ventrículo direito fossem mais frouxas, a musculatura fosse um pouquinho mais desorganizada. No ventrículo esquerdo, não. Até porque o ventrículo esquerdo ele é um ventrículo que precisa ser preparado para tolerar altas pressões, né? Ele está ligado a um vaso sistêmico de alta pressão e ele precisa, se ele tiver muitas trabéculas, ele pode perder um pouco da sua função, acumulando ali líquido, acumulando ali sangue, perdendo um pouco da sua função sistólica, certo? Aqui, uma visão posterior. Na verdade, essa daqui é a face diafragmática, é essa face do coração, é a face em que o coração repousa sobre o diafragma, para mostrar para vocês a visãozinha dos átrios. Então, aqui, no rosinha, aonde estão desembocando as válvulas, as veias pulmonares, nós temos o átrio direito. Esse átrio aqui, onde está desembocando as veias cavas, é o átrio direito. Olha que bonitinho aqui o nosso seio coronário. Lembra que eu falei para vocês que as artérias coronárias levam oxigenação, levam sangue arterial para o músculo cardíaco, para que ele seja nutrido, e a rede de irrigação venosa volta com todo aquele sangue já com pouco oxigênio, com muita escória, voltando para dentro do seio coronário, que vai desembocar lá no átrio direito, para que esse sangue volte a ser oxigenado, tá? Então, esse aqui é o nosso seio coronário. Ele passa por baixo de todo o átrio esquerdo, então ele circula o átrio esquerdo, mas ele entra no átrio direito, tá? Ele desemboca o sangue no átrio direito. Aqui, a gente fala um pouquinho sobre septo interatrial e septo interventricular. O septo interatrial, aqui a gente consegue identificar nessa figura superior, aquela mesma que eu mostrei para vocês, em que a gente tem o átrio direito, tá aqui o nosso átrio direito, a gente tira a tampa do átrio direito e enxerga a parede do septo interatrial. Então, o septo interatrial, ele é formado ele forma uma parte da parede do átrio direito e uma parte da parede do átrio esquerdo e divide esses dois átrios para que não haja comunicação de sangue. Já o nosso septo interventricular é esse septo muscular que divide ventrículo esquerdo e ventrículo direito. Por que eu trouxe essa foto para vocês? Por que essa foto é interessante? Porque a gente tem que lembrar que o septo interventricular ele não é um septo retilíneo. O coração, quando a gente está lá no período embrionário, ele sofre torções. Então, o coração ele é um órgão torcido. E o septo interventricular é uma estrutura torcida, tá? Ele não é uma parede lisa, retilínea, em que você pode ter um orifício aqui em cima, um orifício aqui embaixo, um orifício no centro, não. Ele é um septo que torce, tá? Então, por isso que existem várias nomenclaturas para quando a gente tem alguma comunicação interventricular. Perimembranosa, subarterial, subpulmonar, são muitas nomenclaturas e que não vem ao caso também porque não faz diferença na clínica para o pediatra, tá? O pediatra não tem tanta, não tem tanta importância para o pediatra a localização, a não ser que algumas fecham com mais frequência que a outra, algumas a gente tem probabilidade de fechamento percutâneo, mas isso a gente deixa para uma aula de CIV, que a gente conversa especificamente sobre isso. Mas o que é importante é que são septos de divisão, são septos fechados,
que não permitem comunicação de um lado do coração para o outro na sua normalidade. Além disso, além da gente ter o septo interatrial, que divide os dois átrios, termos o septo interventricular, que é um septo muscular, que divide os dois ventrículos, a gente tem, entre eles dois, o septo atrioventricular. Por que existe esse septo atrioventricular? Porque num padrão de normalidade, num coração completamente normal, a gente tem uma inserção de válvulas atrioventriculares, a direita e a esquerda, elas não se inserem no mesmo ponto. Elas não estão simétricas. A direita é mais alta, a esquerda é mais alta que a mitral e a esquerda é mais baixinha. Então, existe essa conexão, existe essa separação entre o local de inserção das duas válvulas. E esse local, essa diferença de inserção entre as duas válvulas é o que a gente chama de septo atrioventricular. Por que é importante saber sobre septo atrioventricular? Porque existe uma doença, existe uma cardiopatia congênita específica dessa região, que chama doença ou defeito do septo atrioventricular, em que esse septo não está presente. E aí, quando esse septo não está presente, a gente acaba encontrando válvulas no mesmo plano, válvulas inseridas na mesma direção, que não é normal. As duas válvulas não podem estar no mesmo plano, porque você precisa ter um septo atrioventricular entre elas. E por que septo atrioventricular? Porque se você perceber, é um septo em que se você tiver uma comunicação, se você tivesse um pertuito entre eles, você teria uma conexão entre o ventrículo esquerdo e o átrio direito, que é exatamente o que acontece no defeito do septo atrioventricular. Você tem sangue saindo diretamente do ventrículo direito para o átrio direito, porque existe uma falha nesse septo atrioventricular, tá bom? E agora a gente fala um pouquinho sobre os nossos vasos da base, né? A gente já falou que a base do coração é o topo do coração. O ápice é a ponta e a base é o topo do coração, aonde estão os nossos vasos da base. Então, aqui na nossa primeira figura, a gente tem uma imagem anterior do coração. E olha os nossos vasos da base ali. A gente identifica a nossa veia cava superior, logo acima da veia cava superior a gente tem a inominada, tem as jugulares e as subclávias drenando na inominada para que chegue na veia cava superior. Discretamente, mais lateral, mais a lateral direita, né, esquerda, a gente tem o arco aórtico. Como o nosso coração ainda está fechado aqui nessa primeira figura, a gente não está enxergando de onde sai essa artéria. Mais lateralmente, à esquerda, a gente percebe a saída, a emergência do nosso tronco da artéria pulmonar, que vai mandar sangue desoxigenado, sangue venoso, do ventrículo direito para o pulmão. Mesma imagem, só que com uma visão posterior, a gente percebe a chegada das duas veias cavas lá no átrio direito, que são essas azulzinhas. Percebemos o arco aórtico já mandando os seus 3 vasos da base para os seus respectivos locais. A gente vai já conversar um pouquinho sobre esses vasos e já fazendo o seu arqueamento para a aorta descendente, que foi cortada nessa figura para mostrar o tronco da pulmonar já bifurcando por trás, pela frente do arco aórtico, certo? Bifurcando ali em tronco pulmonar, artéria pulmonar direita, artéria pulmonar esquerda. Logo abaixo, a gente tem a imagenzinha que a gente chama no ecocardiograma de corte do caranguejo, em que a gente tem as quatro veias pulmonares desembocando ali no átrio direito, certo? Aqui, nessa terceira figura, eu quero mostrar para vocês algo que é muito específico de lembrar e de perceber. A gente só percebe realmente quando é falado. Existe uma condição dentro do coração que se chama continuidade mitro-aórtica. Que é isso? A aorta, a válvula aórtica e a válvula mitral, elas estão basicamente no mesmo plano, completamente diferente da tricúspide com a pulmonar. A tricúspide e a pulmonar, elas estão em planos completamente diferentes. Não sei se aparece a setinha aí para vocês, mas aqui na minha válvula tricúspide, aqui nessa terceira figura, a válvula tricúspide está num plano e a válvula pulmonar está lá acima e mais à frente.
é completamente diferente da nossa aorta e da nossa mitral. Eu vou mostrar isso para vocês em outro ângulo, tá? Aqui a gente tem perfeitamente essa ideia de continuidade mito-aórtica. Percebam que esse daqui é um coração que está aqui e a gente tirou a tampa dele. Cortamos ele aqui, estamos olhando ele de cima, certo? Aí a gente tem a nossa artéria pulmonar saindo mais da frente, porque ela emerge mais da frente, ela até vai por trás da aorta, mas ela emerge da frente enquanto a aorta emerge de trás, tá? Comparativamente uma à outra. Então, aqui a nossa artéria pulmonar, válvula pulmonar, aqui a nossa válvula aórtica. Olhem a emergência das coronárias partindo da base da aorta, certo? Abaixo, discretamente acima dessa válvula aórtica, tá? Aqui nós temos a nossa válvula mitral. Como eu sei, Jéssica, que essa é a válvula mitral e essa é a válvula tricúspide. Válvula mitral com 2 folhetos, válvula tricúspide com 3 folhetos, certo? Percebam como válvula mitral e válvula aórtica são contínuas. Olhem como só existe uma região de fibrose, uma região fibrótica, né? Músculo fibrótica muito limítrofe, muito tênue entre essas duas válvulas. Percebam a distância entre a válvula tricúspide e a válvula pulmonar. Completamente distantes, certo? Não existe nenhuma relação entre as duas, nenhuma conexão, nenhuma continuidade, tá? Isso é importante em determinadas doenças, tá bom? Mas é importante que vocês saibam que isso é o normal. Essa continuidade fibrótica mitro-aórtica e essa completa descontinuidade entre válvula pulmonar e válvula tricúspide, certo? Vamos olhar um pouquinho aqui para dentro das nossas válvulas, aqui nesse coração grandão, partido, né? Que a gente olha o interior realmente desse coração. A gente percebe aqui bonitinho os nossos 3 músculos papilares, ligados às suas cordoalhas tendinhas no lado direito, que forma a nossa válvula tricúspide. Do lado esquerdo, 2 músculos papilares formando a válvula mitral. Gente, tudo isso é muito importante para a cardiopatia congênita, porque existem cardiopatias congênitas de músculos papilares. Existem cardiopatias em que só tem um músculo papilar para uma válvula mitral, então nesse mesmo músculo papilar, todas as válvulas estão inseridas, causando estenose mitral. É muito importante isso. Até aquela inserção anatômica diferente das válvulas é muito importante, não só pelo defeito do septo, porque quando você tem uma inserção maior do que é esperado, você provavelmente está diante de outro tipo de cardiopatia congênita, que é a doença de Ebstein. Então, todos os detalhes anatômicos normais são extremamente importantes quando a gente fala de cardiopatia congênita, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre posicionamento, sobre fluxo, né? Sobre o que acontece ali no fluxo pulmonar. Ali na nossa primeira figura, a gente tem a imagem da artéria pulmonar saindo mais anterior, né? O tronco da artéria pulmonar se bifurcando em artéria pulmonar direita e esquerda. Lembra que essa vasculatura venosa que vai para dentro do pulmão, ela vai se ramificando, ramifica, chega lá nos nossos alvéolos, recebe aquela troca gasosa, faz aquela difusão, aquela hematose adequada e vai ser recolhido pelos capilares arteriais das artérias pulmonares e vão se unindo. Aquilo que foi ramificado agora começa a se reunir nas grandes veias pulmonares para desembocar de volta lá no átrio esquerdo com sangue arterial, certo? É importante você lembrar que essa é a ordem do fluxo pulmonar, que o sangue venoso sai na artéria pulmonar, ramos pulmonares, ramificações menores venosas, chega nos alvéolos, sofre troca gasosa, essas ramificações, esses capilares arteriais vão começar a se unir, unem-se ali nas veias pulmonares, desembocam no átrio esquerdo com essas veias pulmonares, sangue arterial, e aí o sangue vai para o sistema através da nossa aorta, ventrículo esquerdo e aorta. Falando especificamente da nossa aorta, a aorta ela tem uma emergência
mais posterior, essa daqui é a aorta, mais posterior comparada à artéria pulmonar. Lembra, vamos aqui para essa figurinha vermelha. Olha a desembocadura das nossas coronárias, tá? As nossas coronárias, elas desembocam, elas saem da aorta num local muito próximo das válvulas da artéria aorta, que também é uma válvula trivalvulada, assim como a artéria pulmonar. O normal é que a única válvula com duas cúspides do coração seja a válvula mitral. Todas as outras têm 3 cúspides, têm 3 folhetos, certo? Essas artérias coronárias, elas saem de um local que a gente chama de seio coronariano, tá? Os seios coronarianos, eles estão logo acima da válvula aórtica. É muito importante saber dessa localização, até pensando em anatomia cirúrgica, no que a gente vai fazer com essas artérias num paciente que precisa, por exemplo, fazer uma troca arterial, como um paciente com transposição de grandes artérias, tá? Com relação à nomenclatura da aorta em si, nós temos a aorta ascendente. Primeiro, a raiz da aorta, que é onde está a válvula aórtica, que aí ainda está dentro do coração, né? A gente ainda tem ali a via de saída do ventrículo esquerdo, que é o que a gente chama de via de saída, que é a musculatura de ventrículo esquerdo e ainda a raiz da aorta. A aorta ascendente, arco aórtico, que é onde nós temos os nossos vasos da base, e a aorta ascendente. Como é que se divide ali esses vasos da base? A gente tem o primeiro vaso da direita, que é o tronco braquiocefálico, que vai dar origem à artéria subclávia direita e à carótida direita. O vaso do meio, que é a artéria carótida comum esquerda, e o vaso mais à esquerda, que é a artéria subclávia esquerda. É muito importante saber disso também, porque também existem malformações na localização dessas artérias, tá? Nessa última figura, nesse coraçãozinho aberto, a gente percebe ali o posicionamento da válvula aórtica, bem inserida no ventrículo esquerdo, né? Aqui, para aparecer a aorta, a gente precisa retirar a artéria pulmonar da frente, porque a pulmonar ela é mais anterior que a aorta, em condições anatômicas normais. Voltando ali para a nossa primeira figura, a gente percebe a irrigação das coronárias saindo, não percebe a inserção em si, mas a gente percebe a localização de todo o trajeto da coronária, ali aquelas imagenzinhas vermelhinhas nutrindo o miocárdio do nosso paciente. Aqui uma posição anatômica sem coração, dessa aorta. Então, nós temos o arco aórtico, os vasos da base e o arco, a aorta descendente, né, que primeiro é torácica e depois é abdominal, após a passagem através do diafragma. E aqui uma figura muito bonitinha das nossas artérias da base, né, do arco aórtico. Então, nosso tronco braquiocefálico, artéria comum esquerda, o tronco braquiocefálico que dá origem à subclávia direita e carótida direita, a artéria comum esquerda e a subclávia esquerda. Falando especificamente das nossas coronárias, lembrem, quando a gente fala sobre coronária, quando a gente fala sobre fluxo, perfusão coronariana, a gente tem perfusão coronariana na sístole, mas ela acontece primariamente, preferencialmente na diástole. Então, é muito importante que a gente tenha uma diástole satisfatória do nosso paciente. Então, pensa, um paciente que tenha uma estenose aórtica, uma insuficiência aórtica, por exemplo. Você manda o sangue na hora da sístole, na hora da diástole, que esse sangue vai fazer pressão no vaso e perfundir a coronária, o sangue volta para dentro do coração. Então, é muito importante saber em que momento acontece perfusão coronariana, para saber de que forma uma cardiopatia congênita pode afetar essa perfusão, tá? Na primeira figura, nós temos o trajeto dessas duas coronárias. Temos coronária direita, que passa logo abaixo ali da aurícula direita, certo? E a coronária esquerda, que passa por trás da artéria pulmonar, tá bom? Aqui, nessa figura de baixo, a gente tirou a artéria pulmonar para que fique mais evidente qual é o trajeto, tá? Existem milhares de trajetos anômalos de coronárias. Existem coronárias que fazem trajeto entre as duas artérias, que aí é muito prejudicial, porque na hora da sístole, que as duas artérias estão cheias de sangue, essa coronária pode sofrer
algum tipo de constrição, tá? E aí a gente tem uma limitação de perfusão, o paciente pode infartar, então anomalia coronária não é comum, é super raro, mas é algo que você precisa entender. Então, se você entende o trajeto normal dessas coronárias, você consegue perceber também o que é anormal, certo? Deixa eu voltar aqui nessa figura para mostrar para vocês esse trajeto olhando as coronárias de cima. Aqui, ó, olha, as coronárias saindo aqui da nossa artéria, aqui nessa terceira figura em que a gente tem o coração sendo visto de cima, tá? As coronárias, a coronária direita passando por baixo da aurícula direita, a coronária esquerda fazendo uma curva por trás do coração através da artéria circunflexa e desce para a ponta, lá para o ápice do coração, através da descendente anterior. Isso é muito importante que você lembre qual é a anatomia normal da coronária. Existem anatomias, existem variações da normalidade que não vão interferir em absolutamente nada, mas algumas alterações anatômicas podem sim cursar com sintomas para o seu paciente, podem ser anomalias graves, por exemplo, a artéria coronária saindo do tronco da pulmonar, né? Então, esse lado de artéria coronária vai levar só sangue venoso, tá? Então, tudo isso é muito importante para a compreensão da fisiopatologia da doença. E, por último, vamos falar sobre o nosso sistema de condução, né? O sistema de condução, ele também tem uma anatomia normal. Qual é a anatomia normal? Vamos para lá. Nosso nó sinoatrial, que é o marca-passo comandante ali de dentro do coração, ele está bem na desembocadura da veia cava superior, no teto do átrio direito, e aí vão ser enviados feixes internodais, tanto para o átrio direito, quanto os feixes de Beckman para o átrio esquerdo, que vão chegar lá no nó atrioventricular. O nó atrioventricular ainda é no átrio direito, mas é na base do átrio direito. Então, esse nó atrioventricular vai mandar os seus feixes através do fascículo atrioventricular ou feixe de His, que aí ele vai perfurar a continuação fibrosa que tem ali nas válvulas atrioventriculares para perfurar e atingir a musculatura ventricular, onde ele vai mandar ramos direito para o ventrículo direito e ramos esquerdos para o ventrículo esquerdo, certo? Que são as fibras de Purkinje, que são as minúsculas ali que fazem o caminho final dessa eletricidade. Certo? É isso, então. Quais foram os meus livros bases para essa aula? O Néter, claro, né? O Néter, ele é um livro que você não pode se desfazer quando sai da faculdade. Eu me desfiz, infelizmente, não sabia que era tão importante, mas ele é essencial. E esse livro da Vera Yellow, que é um livro de correlação de cardiopatias congênitas, é um livro bem mais complexo de anatomia, ele é realmente para cardiopediatra. O Néter não, o Néter ele dá uma visão mais geral de anatomia para os pediatras, então só ele já é suficiente, já é excelente para vocês entenderem como funcionam as cardiopatias mais simples, que vocês podem pegar ali nas urgências, nos atendimentos de consultório de vocês, até no segmento realmente pediátrico de um paciente com cardiopatia congênita, né, para que a gente consiga fazer a melhor assistência para esses bebês, certo? Então é isso, a gente se encontra na próxima semana, na quarta-feira. Não te esquece de te inscrever aqui no canal, de deixar algum comentário, me conta se tu gostou da aula, se tiver sugestão de próximas aulas, a gente está por aí, certo? Um beijo!